bem? Essa é a fonoaudióloga Ana Lúcia Cozonara. Ela é mestre em distúrbios da comunicação humana, especialista em linguagem infantil e ela é diretora da Clínica Ana Lúcia Cozonara. Essa é a Mariane Riqueto. A Mariane é fonoaudióloga clínica também, mestre em distúrbios da comunicação como eu. A Mariane é fono da nossa equipe e é a minha sócia lá na unidade de São Caetano do Sul. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferenciação entre os brinquedos, porque na verdade uma das queixas principais das crianças, dos pais das crianças com autismo, é que as crianças têm dificuldade em brincar. Então qual que é a tendência natural das crianças, O que as crianças fazem quando chegam aqui? De que elas brincam? Em geral, as crianças fazem muito isso, pegar o carrinho e ao invés de brincar como as outras crianças, que é empurrando, elas viram o carrinho e ficam girando a rodinha. Isso. Ou elas deitam para ver o movimento das rodinhas no chão. Então é uma característica que os pais falam bastante, que as crianças gostam de brincar deitadas. Ou então coloca em cima de uma superfície, por exemplo, em cima da mesa, e aí todo mundo acha que eles estão lá brincando de faz de conta, mas quando você vai olhar, ela tá só olhando o movimento das rodas do carrinho em cima da mesa. Exatamente. Então, a nossa ideia hoje é mostrar vários tipos de brinquedo para vários níveis diferentes de atividades lúdicas, para depois a gente conseguir falar um pouco sobre como brincar, certo? Isso. E também pensando nos brinquedos que as crianças têm em casa, que é uma queixa que a gente recebe bastante, falando sobre, tem muitos brinquedos na minha casa, a criança pega um, pega outro, ela pega outro e nunca tá brincando exatamente de nada. Então essa é a ideia, a gente falar um pouquinho dos brinquedos, para depois a gente explicar como brincar com eles. Acho que assim, pensando nisso, Mari? Hoje em dia as crianças têm muito brinquedo. Então assim, chega o Natal, Dia das Crianças, ganham 20 brinquedos, porque não ganha mais só um, ganha da tia, da madrinha. E aí, o que acontece? Por exemplo, vai juntando o Lego com os pinos de encaixe, com os potes, não sei o que, no final tá uma grande mistura de brinquedos que mesmo as crianças típicas, quer dizer, que já sabem brincar, teriam dificuldade em separar tudo aquilo para desenvolver algum tipo de brincadeira, que dirá as crianças do espectro que já têm uma dificuldade inicial em elaborar algum tipo de brincadeira. Quando você tem uma condição desse tipo, fica ainda mais difícil dela desenvolver alguma atividade simbólica. Então a ideia é, primeiro, restringir a quantidade de brinquedos. Isso. Então, assim, deixar à disposição da criança por volta de 5 brinquedos por semana. E fazer um rodízio, E fazer um rodízio. Isso, pra que, como eles já têm uma quantidade grande de brinquedos, fazer um rodízio dos próprios brinquedos. Exatamente. E facilitar a organização. Então, por exemplo, se você deixar um de encaixe, não precisa de mais um de encaixe. Um monte de carrinhos Hot Wheels para uma criança que ainda não sabe fazer de conta também não faz muito sentido. Então é disso que nós vamos partir. Que brinquedo eu posso utilizar com o meu filho? Qual que você acha, Mari, que é o primeiro brinquedo que as crianças costumam usar? Seria esses pinos. Então dá pra gente brincar de bastante coisa. E inicialmente, as crianças, o interesse é por uma questão mais motora do brinquedo, sensorial. E sensorial. Então tem o martelinho, então ela pode ficar batendo. Então a gente consegue fazer diversas brincadeiras com esse brinquedo. As crianças com autismo, por exemplo, têm uma dificuldade em realizar uma atividade simples como essa do começo ao fim. Então, em geral, o que eles fazem? Eles pegam o pino, colocam na boca, ou vão girar no chão, ou vão jogar no chão para fazer efeitos sonoros que sejam autoestimuladores. Então, a ideia é facilitar para que a criança faça uma atividade simples como essa do começo ao fim. Então, por exemplo, encaixar os pinos pode ser a princípio com a mão, se for muito difícil martelar. Depois que a criança conseguir fazer até o final, você pode ensinar a criança a usar com martelo. Isso. Você pode separar por cores. Dá para categorizar, dá para fazer uma variação na brincadeira com que ele pule. Então a gente consegue fazer uma variação nesse próprio brinquedo. E é exatamente isso, ter o começo, meio e fim de um brinquedo que é fácil, né? E que para ter
a reação, né, para ter uma função, precisa da criança. E ele não vai fazer, o brinquedo não faz sozinho, né? E é isso que as crianças, elas ganham muitos brinquedos que fazem tudo sozinho. Exatamente. Por exemplo, uma pista de carrinhos. É só você colocar o carrinho lá e as coisas acontecem sozinhas. Aqui não, a criança tem que executar o passo a passo. Ah, mas o meu filho pega esse brinquedo e eu não consigo que ele encaixe. Ok, a princípio a gente sempre dá a oportunidade da criança fazer isso sozinha. Se a criança não faz, a gente pode mostrar para ela como faz. Então, mostrar, olha filho, encaixa aqui e faz um efeito sonoro engraçado para chamar a atenção, por exemplo. E aí que eles adoram, né, mãe? Adoram, eles morrem Mas de meu rir. filho não faz isso nem depois que eu faço tudo isso. Aí você pode pegar na mão do seu filho, mentira, e ajudá-lo a encaixar, que é o que a gente chama de suporte físico. Esse é o nível de auxílio mais potente. Mais potente que a gente pode ter, porque depois disso, só essa criança, né, é o máximo de apoio que a gente pode dar. E aí, aos poucos, a gente vai aliviando esse apoio para desenvolver a autonomia da criança e ver se ela consegue fazer que ela faça sozinha. E aí, a ideia é que ela faça uma peça, 2 peças, 3 peças, até que ela consiga chegar no final. Isso, exatamente. Depois que ela chegou no final, aí você pode propor uma variação. Por exemplo, ela martelar. Por exemplo, ela empilhar as mesmas peças. Isso, enfim. ou até mesmo uma vez cada um. A minha vez, sua vez. E você conseguir compartilhar com o seu filho o brinquedo. E ele não tá sozinho com o brinquedo. Porque isso é uma coisa que a gente conversa bastante. Que a criança, os pais chegam falando que a criança... ele tá brincando com o carrinho, mas ele só quer brincar sozinho com o carrinho. Uhum. Então, isso através desse brinquedo, por exemplo, você consegue também fazer a sua vez, a vez do outro, e ele compartilhar aquele brinquedo com você e aquele momento. Exatamente. Né? Porque quando a gente fala do brinquedo, a gente tá falando de um momento que os filhos têm com os pais. Exatamente, é um momento de interação que tem que ser aproveitado. Uma coisa importante que vocês vão perceber sempre nas nossas indicações de brinquedos é que nós não utilizamos brinquedos eletrônicos, nem que tenham algum mecanismo eletrônico que seja som, música, coisas desse tipo. Porque a ideia é que o brinquedo seja estimulador o suficiente e seja recompensador o suficiente, de forma que a criança não precise de outros estímulos. As crianças típicas não brincam esperando um som ou esperando algum efeito do brinquedo. O movimento do brinquedo. Exatamente, elas brincam porque brincar já é divertido. Então é isso que a gente quer desenvolver nas crianças do espectro do autismo também. A gente quer que as crianças brinquem pelo brinquedo em si, porque a atividade é prazerosa e não porque ela vai ter algum efeito eletrônico. É claro que a vida inteira a gente não vai conseguir evitar que isso aconteça. Mesmo na escola. Mesmo na escola, enfim. Até aqui no consultório a gente tem alguns eletrônicos que a gente usa no início da terapia desligado, e aí quando a criança, no decorrer do desenvolvimento dela, até é possível ligar. Mas a gente tenta evitar ao máximo, principalmente nesse início. Do mesmo jeito que eu conversei com vocês num outro vídeo sobre eletrônicos, quando você tem um efeito eletrônico, ele sempre vai ser muito mais legal para as crianças com autismo muito mais estimulante do que o brinquedo em si, né, Mari? Aí perde a intenção da brincadeira, que é ter a função, né, a funcionalidade da brincadeira e partilhar com o outro. Então, o foco acaba sendo o barulho. E não a interação. E não a interação. Parecido com esse aqui, a gente tem esse brinquedo que é ainda mais simples. Esse é um brinquedo que é indicado para bebês, que é o que a gente chama de um brinquedo de causa e efeito. Isso. Porque é simples, a gente tem um acionamento e ele faz um efeito. E esse brinquedo é muito legal porque dá para trabalhar as onomatopeias, que são os barulhinhos dos animais. Então, isso é uma coisa bem inicial na brincadeira das crianças. Então a gente tem crianças que não são verbais, por exemplo, que não conseguem falar nada. Às vezes a primeira iniciativa de comunicação que elas têm é através do barulho dos animais. E as crianças adoram, em especial, esse brinquedo. Muito mais fácil eu dizer au-au do que cachorro. Muito mais fácil eu dizer cocó ao invés de galinha. Isso. Porque a gente está imitando o som
e não dizendo o nome. Para as crianças é muito mais próximo do real, muito mais fácil de emitir verbalmente. Do que o nome completo do... E chamar o cachorro de au-au tem função de palavra, então pode ser considerada a primeira palavra da criança. E nesse brinquedo a gente consegue também, além de fazer o básico, que é ver o animal aparecendo, dá pra gente brincar de cadê a vaquinha? Achou? Então, uma variação sobre esse brinquedo. Porque além dele só abrir e aparecer os animaizinhos, dá pra gente jogar. Então, uma coisa importante é a gente pensar na idade, né? Então, porque as crianças que chegam, que procuram o atendimento fonoaudiológico, elas têm um atraso de linguagem. Então, esse brinquedo é para crianças bem pequenas. Para bebês em geral. Mas para as crianças que chegam com um atraso na brincadeira, que tem um diagnóstico, né, do espectro, a gente acaba utilizando também, porque essa criança ainda não sabe como brincar e o que fazer com o brinquedo. Eles não têm interesse, né? É muito comum das crianças chegarem aqui, por exemplo, que tem tudo isso aqui à disposição e algumas crianças nem se aproximam da estante de brinquedos. Então, é uma forma rápida de conseguir com que a criança entenda o mecanismo e se interesse pelo brinquedo, se interesse pelo brincar, nem tão necessariamente pelo objeto, mas que ela se interesse por brincar. E depois disso ir evoluindo, né? O brinquedo cada vez chegando mais próximo da idade da criança. Exatamente. Nos próximos vídeos, então, a gente vai falar sobre brinquedos mais elaborados. Se você gostou desse vídeo, siga o nosso canal no YouTube e nos acesse nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Até mais!